Bom, então vamos lá, galera. Hoje nós vamos revisar a parte de ácidos, tá? Então, vamos lá. Então, ácido de Arrhenius. Tá todo mundo vendo aí? Dá para ver a tela? Então, vamos lá. Galera, ácido de Arrhenius. Então, vamos lá. Então, o que são ácidos, né, galera? Bom, os ácidos, eles estão aí presentes no nosso cotidiano, tá certo? Então, os mais frequentes, né, os ácidos mais frequentes são... Deixa eu só permitir a entrada da galera aqui. Vamos lá. Então, galera, as substâncias ácidas, né, os ácidos, eles estão presentes no nosso cotidiano. Bom, os mais comuns, né, como a gente já sabe, são, por exemplo, o vinagre, né, que é uma solução de um ácido orgânico, ácido acético, e sucos de fruta, como frutas de uma forma geral, cítricas, né, como laranja, limão, acerola, maracujá, abacaxi, enfim, são exemplos de substâncias ácidas. Mas a gente lembra aqui que nem toda substância ácida, não é, tem obrigatoriamente sabor azeite, certo? Então, refrigerante, Coca-Cola, né, ele é um líquido ácido, certo? Não tem sabor azedo, né? Café também é uma substância ácida, certo? Também não tem sabor azedo. Então, você dizer que todo ácido tem um sabor azedo não é totalmente correto. Tá? Pode dizer assim, a maioria das substâncias ácidas tem um sabor azedo. Pronto, a maioria, não todas, certo? Bom, então como é que nós representamos o ácido de uma forma geral? Nós temos aqui, galera, né? Então o ácido de Arrhenius, certo? Ele é característica a presença do cátion H+, tá certo? Então, esse cátion H+, ele é chamado de hidrogênio ácido, tá certo? Hidrogênio ácido, ou ionizável, hidrogênio ionizado. Tá? Então, hidrogênio ácido ou hidrogênio ionizado. E de um ânion. Tá? Então, você tem a junção do cátion, H+, tá certo? Com um ânion qualquer. Tá bom? Então, uma fórmula geral aqui seria o HX, um número X qualquer de hidrogênio, 1, 2, 3, 4, e uma espécie aqui que será um ânion, um íon negativo, já que o H+, né, já que o hidrogênio aqui está na forma positiva, certo? Bom, então, o que diz a teoria de Arrhenius? Né? O que é um ácido de Arrhenius? Diz o seguinte, que é toda substância que em solução aquosa se ioniza, tá? Originando como único cátion hidrônio ou hidroxônio. Tá? Então, qualquer substância que, quando dissolvida em água, sofre ionização, tá certo? E forma como único cátion o íon, hidrônio ou hidroxônio, é um ácido de Arrhenius. Mas o que é este íon, hidrônio ou hidroxônio? Então tá aqui, ó. Então HCl, um ácido, né? HCl, mais água, né? Teoria de Arrhenius, o ácido tem que estar aí meio aquoso, gerando este íon H3O+, mais Cl-. Então nesse caso, ó, o H3O+, tá certo? É esse íon, esse cátion hidrônio. Tá? Vou voltar aqui a apresentação, só um minuto. Então, ó, esse íon H3O+, tá? Que é um cátion, né? É o hidrônio, ou hidroxônio. E esse Cl- é aquele ânion lá daquela fórmula HXA, certo? Então, ó, como é que se forma esse íon hidrônio? Tá certo?
esse íon hidrônio, ele é formado quando o hidrogênio do ácido, certo? Reage com a molécula da água, formando o íon H3O+, que é o íon hidrônio, certo? Então, o hidrogênio do ácido reage com a molécula da água, formando o íon hidrônio, certo? E no caso aqui, galera, o Cl- é um ânion, né? O cloro, no caso, ele, em meio aquoso, se torna um ânion, um íon negativo. E esse Cl- a gente pode chamar de radical do ácido. Tá? Esse Cl- ele pode ser chamado de radical do ácido. Beleza? Então, a parte negativa do ácido, que sobra, negativo do ácido quando dissolvido em água, é chamado de radical do ácido. Beleza? Mas, então, o que é ionização? Já que, né, a teoria de Arrhenius, que é toda substância que, quando dissolvida em água, se ioniza, não é? Liberando ou formando os íons H+. Então, ionização é a formação de íons que ocorre quando dissolvem algumas substâncias em água, quando dissolvemos algumas substâncias em água. Então, olha só, os ácidos, galera, são compostos moleculares, formados por ligações covalentes, beleza? Então, quando o ácido ele é dissolvido em água, essa ligação covalente é rompida, tá? E o rompimento dessa ligação covalente gera os íons positivos e negativos. E a formação desses íons positivos e negativos, né, o processo da formação desses íons se chama ionização. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Nenhuma, professor. Nenhum? Podemos seguir adiante? Então, vamos lá. Agora, um ácido, galera, ele pode ter mais de um hidrogênio ionizado, tá certo? Ele pode ter 1, 2, 3, 4, né, hidrogênios ionizados. Então, quando o ácido possui mais de um hidrogênio ionizável, essa ionização, ela se dá em etapas. Tá? Então, se o ácido tem 2 hidrogênios, por exemplo, o primeiro hidrogênio, ele forma o primeiro hidrogênio, primeira etapa. Na segunda etapa, ele vai formar o segundo hidrogênio positivo. Se tiver 3 hidrogênios, uma terceira etapa. Se tiver 4 hidrogênios, uma quarta etapa. Tá certo? Bom, os ácidos sofrem uma classificação. Então, nós podemos classificar um ácido quanto, tá? Ao tipo. Então, a gente pode classificar o ácido quanto ao tipo, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, e podemos classificar um ácido quanto à sua força. Bom, então vamos lá. Quanto ao tipo, como é que nós classificamos um ácido? Bom, quanto ao tipo, nós podemos classificar como um hidrácido ou oxiácido. Então, o que é um hidrácido? Hidrácido, ao nome, hidrácido leva hidrogênio, né? Então, são aqueles ácidos que não possuem oxigênio na sua estrutura, certo? Então, hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio na sua estrutura. Então, tá aqui, ó, 2 exemplos, né? 3 exemplos, na verdade. HF, HCl, H2S. Então, você vê que não tem oxigênio na estrutura dos ácidos. Já os oxiácidos possuem oxigênio na sua estrutura, né? Então, ó, H2SO4, HNO2. Então, quanto ao tipo, podemos ser hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos sem oxigênio, oxiácidos com oxigênio. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, então nós podemos ter os monoácidos, certo? Ou monopróticos. Então, o que são os monoácidos? O próprio nome já diz, mono,
um, né? Então, são aqueles ácidos que vão produzir apenas um hidrogênio ionizado. Tá? Então, exemplo, HBr, HNO3, só tem um hidrogênio ionizado. Diácidos, ou dipróticos, né? O próprio nome já diz, possuem dois hidrogênios ionizados. H2S, H2SO3, né? Triácidos, possuem 3 hidrogênios ionizados, né? Ou tripróticos, tá? Aqui está tripeóticos, mas é tripróticos, tá? Foi erro de digitação aí. Então, exemplos aqui, ó, H3BO3, eita, coloquei duas vezes, H3BO3, H3PO3, tá? Então, são ácidos tripróticos, ou triácidos. E temos os tetraácidos, né? Que são aqueles ácidos que possuem 4 hidrogênios ionizados. Bom, então tá aqui, ó, H4SiO4, H4P2O7. Então, você observa que são ácidos que possuem 4 hidrogênios ionizados. Agora tem que tomar cuidado pelo seguinte, galera, observação importante aqui, ó. Então, existem duas exceções, tá, no que diz respeito à quantidade de hidrogênios ionizados, certo? Então, quando a gente olha para uma estrutura, para a fórmula molecular do ácido, certo? Então, HBr, tem um hidrogênio só, ele é um monoácido. H2SO3. Ele tem 2 hidrogênios ionizados, né? Tem 2 hidrogênios, então ele forma 2 íons, né? H+. H3BO3 tem 3 hidrogênios, então forma 3 hidrogênios ionizados. E o H4SiO4 tem 4 hidrogênios, forma 4 hidrogênios ionizados. Só que aqui, galera, nós temos, ó, duas exceções, tá, a essa regra. Tá? Então, nós temos aqui o H3PO3, tá? E aqui o H3PO2. Então, apesar do H3PO3 ter 3 hidrogênios, tá? Desses 3 hidrogênios, apenas 2 são ionizados. Tá bom? E o H3PO2, a mesma coisa. Apesar de ter 3 hidrogênios na sua estrutura, apenas um hidrogênio é ionizado. Beleza? Então, tirando esses dois ácidos aí, né, essas duas exceções, você pode dizer o seguinte: olhou para o ácido, o número de hidrogênios que ele tem é o número de hidrogênios ionizados. Certo? Com a exceção, tá? Com a exceção desses dois ácidos aqui. Beleza? Então, é só memorizar esses dois ácidos, H3PO3 e H3PO2. Tá? Bom, podemos classificar um ácido, galera, quanto à força. Né? Então, o que é um ácido forte? Né? Então, ele é determinado pela porcentagem de hidrogênios que se ionizam em água. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um ácido, eu coloco lá 100 moléculas do ácido em água, e dessas 100 moléculas, 80 se ionizam, certo? Então, essas 80 moléculas correspondem a um grau de ionização, que a gente vai ver daqui a pouco, de 80%. Então, significa que ele é um ácido forte. Bom? Então, olha só. Essa ionização é chamada de grau de ionização. O grau de ionização é dado pelo símbolo alfa. Tá? Então, o que é o alfa? Vai ser o número de partículas ionizadas sobre o número de partículas dissolvidas. Tá? Como eu disse, se eu dissolvi 100 moléculas e 80 se ionizaram, eu vou ter 80 dividido por 100. Então, eu vou ter um alfa de 0,8. Se eu multiplicar esse 0,8 por 100,
eu tenho a porcentagem. Então, eu vou ter um alfa de 80%. Certo? E aí, a gente vai ver o seguinte: se o alfa for maior ou igual a 50%, o ácido é forte. Tá? Se o alfa ficar entre 5% e 50%, o ácido é semiforte ou moderado. E se o alfa for menor ou igual a 5%, o ácido é fraco. Tá? Então, professor, como é que eu calculo esse alfa, né? Então, esse alfa, galera, ele é um dado experimental, tá certo? Eu não tenho como dizer o alfa de um determinado ácido se eu não for para o laboratório, dissolver o ácido, fazer o experimento e aí determino o alfa. Tá? Se eu não fizer isso, eu não tenho como saber. Tá bom? Bom, os oxiácidos, galera, tá? Para a gente determinar a força de um oxiácido, existe aí uma regra. A gente não precisa do alfa para determinar a força de um oxiácido. Bom, então olha só. Ele pode ser determinado pela seguinte regra: número de átomos de hidrogênio, de oxigênio, menos o número de átomos de hidrogênio. Então, se essa diferença for maior ou igual a 2, o ácido é forte. Se essa diferença for igual a 1, o ácido é moderado ou semiforte. E se a diferença for igual a 0, o ácido é fraco. Certo? Então, aqui, exemplos. H2SO4. Olha só, eu tenho 4 oxigênios e 2 hidrogênios. Então, 4 menos 2 é igual a 2. Então, significa que esse ácido é um ácido forte. Certo? H2NO2. Então, eu tenho 2 oxigênios menos 1 hidrogênio. Isso é igual a 1. Então, esse ácido é um ácido moderado. E outro ácido aqui, por exemplo, HClO. Então, HClO tem um oxigênio e um hidrogênio. Então, 1 menos 1 igual a 0. Então, esse ácido é um ácido fraco. Certo? Agora, importante observar isso aqui, ó. Observação. O H2CO3, o ácido carbônico, tá? Ele é um ácido fraco. Apesar da quantidade de átomos de oxigênio e de hidrogênio, a diferença, né, ser igual a 1. Então, ele é uma exceção à regra, tá certo? Porque se nós pegarmos aqui, ó, ele tem 3 oxigênios, 2 hidrogênios. 3 menos 2 dá 1. Se nós fôssemos pela regra, ele seria um ácido moderado. Mas ele não é um ácido moderado. Tá? Ele é um ácido fraco. Certo? Por que ele é um ácido fraco? Porque o alfa dele é menor que 5%. Tá certo? Então, esse ácido aqui, o ácido carbônico, é a única exceção à regra. Tá bom? É a única exceção à regra. A força dos hidrácidos. Galera, para os hidrácidos, não existe uma regra específica. Então, a gente tem que acabar memorizando, tá, alguns hidrácidos. Então, vamos lá. Então, quais são os hidrácidos fortes? Apenas 3. HCl, HBr e HI. Tá? Então, esses 3 hidrácidos são fortes. Moderado ou semiforte. Existe apenas um hidrácido, que é o HF. E fracos são os demais ácidos. Então, a força dos hidrácidos, tá, a gente tem que memorizar. Tá bom? Então, os hidrácidos fortes. HCl, HBr, HI. Moderado ou semiforte. HF. E todos os demais são fracos. Tranquilo? Dúvidas, galera?
Perguntas? Não? Então vamos lá. Professor, Oi. o HI seria qual? Cortou o áudio. O HI seria qual tipo? Forte, né? Isso, HI é forte. É, mas também HCl, embaçado aqui no meu. isso, HCl, HBr e HI. São hidrácidos fortes. Tá certo, obrigado. Se eu aumentar aqui a tela, melhora aí? Deixa eu ver. Melhorou aí? Ficou melhor. Pronto. Então vamos lá. Bom, quanto ao ponto de ebulição, tá, galera? Então, olha só, quanto ao ponto de ebulição, tá, nós podemos ter ácidos que são classificados como fixos, o que significa ser fixo? Significa ter um alto ponto de ebulição, acima de 100 graus. Tá? Então, existem os mais comuns, tá? Os mais comuns são três. Nós temos aí H2SO4, H3BO3 e H3PO4. Então, esses três são os ácidos fixos mais comuns, tá certo? Voláteis são aqueles ácidos que possuem um ponto de ebulição abaixo de 100 graus, tá bom? Que são os demais ácidos, tá? Então, os três mais comuns, fixos, H2SO4, H3BO3 e H3PO4, e os voláteis são aqueles que possuem um baixo ponto de fusão, que são os demais, tá bom? São os demais ácidos, certo? E aí, nomenclatura, né? Então a gente vai aqui para a nomenclatura dos ácidos. Bom, a nomenclatura dos hidrácidos, tá? Ele se dá com a adição do sufixo hídrico. Então, como assim? Então a gente coloca ácido, mais o nome do elemento, mais o sufixo hídrico. Tá? Então, por exemplo, exemplos. HF. F é flúor. Então fica ácido fluorídrico. HCl. Né? Cl é cloro. Então, ácido, cloro mais hídrico. Ácido clorídrico. HCN. Esse CN, galera, são dois elementos, tá? Tem o carbono e o nitrogênio. Esses dois elementos, carbono e hidrogênio, formam um íon que a gente chama de íon cianeto, tá? Então, esse ácido fica sendo como ácido cianídrico, tá? Cianídrico. H2S, ácido. Aí você pergunta, S não é enxofre? É enxofre. Mas a gente vai lembrar que para os ácidos, né, e os óxidos, nós vamos usar a base do enxofre, o radical do enxofre em latim, tá certo? Que é o sulfur. Então, aqui temos o ácido sulfídrico, tá? Ácido sulfídrico, certo? Vamos lá. Bom, nomenclatura dos oxiácidos. Aí é que vai complicar um pouquinho, não é isso? Então, galera, a nomenclatura dos oxiácidos, ela é um pouco mais complicada, por quê? Porque um oxiácido, ele pode, um mesmo elemento, né, pode formar vários oxiácidos. E aí nós temos que diferenciá-los, né? Então, de um modo geral, tá? A nomenclatura dos oxiácidos vai depender do valor do NOx, do elemento central que está formando aquele ácido. Tá? Então, é preciso saber calcular o NOx. Então, olha só. Se eu tenho um elemento central com o NOx mais 7, eu vou usar o seguinte esquema. Ácido mais prefixo per, mais o nome do elemento central, mais o sufixo i.
Se o elemento central, tá, possui um nós mais 5 ou mais 6, o que acontece? Ácido mais o nome do elemento central mais o sufixo -i. Se o elemento central, tá, possui um nós mais 3 ou mais 4, certo? Eu vou colocar ácido mais o nome do elemento central mais sufixo oso. E se o elemento central possui o nós mais 1 ou mais 2, tá certo? Ácido, prefixo hipo, nome do elemento central, sufixo oso. Certo? Então, olha só. Agora, existem exceções. Tá bom, galera? Exceções. Então, olha só. Na verdade, são 3. Tá? Exceções a essa regrinha aqui que eu coloquei. Tá certo? Então, você tem aqui o H2CO3, ácido carbônico. O H3BO3, ácido bórico. E o H4SiO4, que é o ácido silícico. Então, esses 3 ácidos aqui são exceções a essa regra aqui. Tá certo, galera? Então, dessa forma é que nós fazemos a nomenclatura dos oxiácidos. Tá bom? Deixa eu só fazer o seguinte aqui.